A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora, viva, boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Sábado passado, se bem se recordam, falamos numa das leis morais universais, que é a lei de causa e efeito. Hoje vamos falar noutra questão, numa questão do conhecimento popular, que se chama o mal olhado. E vamos falar nesta questão na ótica, claro, na ótica da doutrina espírita. E vamos ver que a lei de causa e efeito também age sobre esta questão. Será que, podemos perguntar, será que o mal olhado é simplesmente uma superstição ou será uma realidade percebida pela sabedoria popular? O mal olhado, ou olho gordo, como se também costuma dizer, é uma crença folclórica, provavelmente muito antiga, por ser observada entre vários povos. E baseia-se sobretudo de que a inveja de alguém, demonstrada pelo olhar ou não, pode vir a ocasionar a degradação do alvo da inveja ou de uma boa sorte. Para tanto, em todas as culturas, em diversos tempos da história, foram criados amuletos contra o mal olhado. Na tradição bíblica, o mal olhado tem vinculações com a restrição à cobiça. Aqui é preciso fazer uma distinção entre o que é de facto inveja, que muita gente entende a inveja de uma forma errada. Aquilo que muitas vezes falamos de inveja, na verdade, se deve chamar, como é conhecida, deve chamar-se de cobiça. Cobiçar é querer ter o que o outro tem. Isso é a cobiça. A inveja vai para além disso. A inveja, além de querer o que o outro tem, o invejoso não quer que o outro, com aquilo que tem, seja feliz. E faz tudo mentalmente, através dos tais amuletos, através das superstições, etc. Faz tudo para que o outro não seja feliz. Será que isso ocorre? Será que se consegue isso? O que é, de facto, o mal olhado? Cada vez mais estamos convencidos de que, quando uma coisa é universal, ela torna-se num facto, embora possa ser interpretada de forma equivocada, dada a falta de conhecimento dos mecanismos que a fazem funcionar. Talvez um bom exemplo disso seja a crença em fantasmas, que é certamente universal, o que na doutrina espírita se demonstrou ser a alma dos mortos, entre aspas, que se manifestam aos vivos, entre aspas, pois estamos todos vivos, uns com corpo carnal, que é o nosso caso, e outros já desprovidos de corpo carnal, cujo corpo já faleceu, mas o espírito, eles estão todos vivos. Popularmente, praticam-se até mesmo certos rituais na tentativa de se fechar o corpo. Muita gente usa esse termo, fechar o corpo, contra o mal olhado. Comprova-se a sua realidade com duas ocorrências que são de conhecimentos especialmente de pessoas do interior. Hoje, com a concentração urbana, está-se a perder esta cultura. Uma delas é o mal olhado dirigido contra plantas. Quem já não vivenciou ou já ouviu isto? Por exemplo, uma pessoa que visita outra que tem um lindo vaso com lindas rosas e basta muitas vezes a visita olhar para o vaso e dizer: mas que lindas rosas, nunca vi nada igual. E no dia seguinte vai-se a ver a planta ou as rosas estão secas. A outra diz respeito a crianças que, após um elogio de determinada pessoa, muitas vezes uma pessoa amiga da família, crianças ficam agitadas e passam a não dormir de uma forma mais, como é que se diz, normal. Começam a ficar mais irrequietas. E muitas vezes a própria família diz assim: olha, leva a criança para benzer. Benzer. Emmanuel Espírito, no livro O Consolador, respondendo à pergunta:
A chamada benzedura nos meios populares será uma modalidade de passe? É o que é o passe? O passe espírita é aquilo que Jesus fazia quando impunha as mãos e transmitia as boas energias. Esse é o passe. Será que a benzedura é uma espécie de passe? E Emmanuel responde que as chamadas benzeduras, tão comuns no ambiente popular, sempre que empregues na caridade, são expressões humildes do passe regenerador, vulgarizando nas instituições espíritas de socorro e assistência. E agora vamos ver em 3 fontes distintas o que temos para sustentar tudo isto. E vamos então aos estudiosos. Temos o primeiro, Jacob de Melo, que escreveu um livro, Cure-se e Cure pelos Passes, que aborda o tema: se existe um fluido ou uma energia benéfica, poderá haver também aquela que prejudica? E a resposta é, sem dúvida. Todas as vezes que vibramos negativamente ou desejamos o mal para alguém, estamos a produzir um mau fluido ou um fluido desarmónico, estamos a produzir um campo desestruturador. Por isso mesmo, este pode ser qualificado como um fluido prejudicial. E agora outra questão: o que seria um mal olhado o que seria um mal olhado? Seria um quebranto? Tudo termos populares. Bom, da parte de quem o sofre, trata-se da absorção de uma carga fluídica, a qual contamina ou mesmo congestiona um ou mais centros vitais. Centros vitais, estes centros são mais conhecidos por chakras do sânscrito, que querem dizer rodas. Portanto, todos nós possuímos centros vitais importantes. Portanto, esta energia, esta absorção de carga fluídica, contamina e congestiona estes centros vitais, gerando a falência do mesmo ou dos mesmos, terminando por transferir a mazela para o órgão ou órgãos físicos correspondentes. Da parte de quem o realiza, a emissão de uma carga fluídica muito densa, dirigida de forma intencional ou não, a pessoas, plantas e ou animais. Porquê é que as crianças estão mais sujeitas aos maus olhados do que os adultos? Porquê? Porque nas crianças os centros vitais são, entre aspas, menores e mais sensíveis. Nelas, eles estão estruturados para processarem fluidos mais refinados e sutis do que os elaborados para os adultos, além de que, por suas dimensões, são mais reduzidas, trabalhar em menores quantidades de fluidos. Quando recebem cargas fluídicas densas e ou em grandes quantidades, esses centros entram rapidamente em congestão fluídica, daí advindo a falência dos mesmos. E porquê é que serve isto ainda nesta crença popular? Porquê é que serve o galho que a benzedeira usa? Portanto, este galho vem a ser uma espécie de catalisador, vem a ser uma espécie de um sinalizador. Estando a criança sob congestão fluídica, o passar da mão da benzedeira fará a movimentação dos fluidos ali estacionados, já que entre a mão dessa mesma benzedeira e o corpo da criança existe, digamos, se existir uma espécie de uma planta, que é este tal galho, os fluidos passarão por esta. Como o meio vegetal é incompatível com as cargas fluídicas em trânsito, ele vai fulminando e depender do quanto fluídico causador da questão, a fulminância será maior ou menor. No programa Transição, disponível no site Kardec TV, Divaldo Pereira Franco, espírita, explicando sobre o tema mal olhado e feitiçaria, disse: naturalmente, a doutrina espírita examina a problemática do ponto de vista dos fenómenos anímicos. O denominado mal olhado nada mais é do que uma intensa vibração mental de alguém que é dominado por sentimentos inferiores, por exemplo, a inveja, a competitividade. E ao descarregar esta onda de sentimentos negativos e vibrações perversas, muitas vezes atinge aquele contra o qual é dirigido esse pensamento perturbador. E atinge-o porque o outro
se encontra numa faixa vibratória equivalente e através do fenómeno da sintonia, capta aquela descarga perturbadora. Logo, se achamos que alguém nos está a fazer mal e se nos ligarmos as nossas antenas mentais a essa mesma pessoa, é claro que aquilo nos vai fazer mal. Temos a que dessintonizar, não é? Ligar noutra estação. Na obra Diversidade dos Carismas, de autoria de Hermínio Miranda, também há uma referência sobre este assunto. E questiona-se, e o problema do mal olhado? Existe mesmo? E a resposta é que, como vimos, os espíritos não o negam ao afirmar que há pessoas dotadas de grande força magnética, da qual podem fazer mau uso. Um pouco mais à frente, explica Hermínio de Miranda, é certo, porém, que forças mentais poderosas podem ser manipuladas pelo pensamento e pela vontade. Não há, portanto, mau olhado no sentido de que um simples olhar possa fazer murchar uma planta ou adoecer uma pessoa. Há, contudo, sentimentos desarmonizados que, potencializados pela vontade consciente ou inconsciente, acarretam distúrbios consideráveis em pessoas, animais ou plantas. O pensamento, caros amigos, é a mais poderosa energia do universo e circula por um sistema perfeito de vasos comunicantes através de toda a natureza. Segundo as intenções sobre as quais é emitido, tanto pode construir como destruir, dar vida como retirá-la. Nada mais que isso. Outro autor, Ney Pietro Pérez, no Manual Prático do Espírita, trata desse assunto dizendo que o próprio conhecimento popular já definiu o conceito de mal-olhado que, ao ser dirigido por determinadas criaturas, a tantos causa prejuízos em seus bens materiais, quando não o mal-estar e a indisposição. É a vibração que o invejoso emite de tão forte envolvimento negativo que, ao atingir alguém desprotegido e desprevenido, realmente pode provocar vários males. Muito cuidado, caros amigos, muito cuidado, portanto, com os sentimentos de inveja que venhamos a emitir para quem quer que seja. Lembrando sempre que, e falando agora da lei de causa e efeito que falamos sábado passado, lembrando que sempre colheremos para nós mesmos todo o mal que aos outros provocarmos. Não esqueçamos isso. Joana de Ângeles, Espírito, na obra, no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, tece algumas considerações dizendo que são muitos os efeitos perniciosos no corpo causados pelos pensamentos em desalinho, pelas emoções desgovernadas, pela mente pessimista e inquieta na aparelhagem celular. Determinadas emoções fortes, como o medo, a cólera, a agressividade e o ciúme, provocam alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. Por sua vez, essa ação emocional, reagindo no físico, nele produz aumento da taxa de açúcar, mais forte contração muscular, face à volumosa irrigação do sangue e sua capacidade de coagulação mais rápida. A repetição do fenómeno provoca várias doenças como a diabetes, a artrite e a hipertensão. Assim, cada doença física traz um componente psíquico, emocional ou espiritual correspondente. Bom, num dos livros da codificação espírita, chamada A Gênese, no seu capítulo 14, que trata dos fluidos, Allan Kardec também faz várias observações, entre elas algumas que tocam diretamente no nosso assunto. É importante buscarmos essa confirmação, pois validará todas as opiniões que já falamos antes. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Ou seja, os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas corrompem o ar respirável. Como os odores, eles, os fluidos, são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e tipos originais.
Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, etc. Sob o aspecto físico, são excitantes, são calmantes, são penetrantes, são irritantes, dulcificantes, narcóticos, tóxicos, reparadores, repulsivos, tornam-se força de transmissão, de propulsão, etc. O quadro, caros amigos, o quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria correspondentes aos efeitos que eles produzem. O pensamento de nós, o nosso pensamento, atua sobre os fluidos espirituais como o dos espíritos, sobre aqueles que já estão despejados de corpo físico, e se transmite de espírito a espírito, pelas mesmas vias, e conforme seja bom ou mau, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Mais uma vez, o tal cuidado que devemos ter com os nossos pensamentos. É oportuno deixarmos aqui de um espírito de nome Rosângela uma mensagem que traz como título o pensamento o seguinte: para ti que sabes que o pensamento é a energia a plasmar a vida, surge o imperativo de bem cuidares das suas fontes para melhorares o padrão das vibrações que partem do imo de ti. Pensar a construir, pensar a semear, pensar a produzir. Vejam bem que tomem bem atenção ao que semeiam, porque isso vai produzir construções na vossa vida, porque os nossos pensamentos ondulam através de ondas mentais. O teu pensamento inestancável é tu que te estás a projetar. Entendemos que todo o cuidado é pouco, porquanto o feitiço, entre aspas, pode se virar contra o feiticeiro. O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. Um conselho: inicia a higienização das peças interiores da tua alma, colocando perfumes na tua casa íntima, envolvendo cada compartimento interno com o necessário silêncio para que ele se faça o mais suave hóspede da tua vida. Dela jamais, então, te afastares. De quem se trata? Porventura, ainda não se apercebeu que te estou a falar de Jesus? Convida-o, pois, sem mais demora, e hospeda-o para sempre. Possamos seguir estas advertências para que não venhamos a sofrer as consequências do nosso sentimento de inveja, que na verdade é o móvel do mal olhado. Caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, da rubrica A Vida Continua, hoje deixamos aqui este resumo bem resumido desta crença popular que tem a sua base científica. Damos outros nomes, mas no fundo os sentimentos de inveja são extremamente prejudiciais para quem os emite e para quem está em sintonia com o emissor. Logo, desintonizemos dos pensamentos negativos. Vamos sintonizar outros canais mais positivos, não nos ligando àquele que diz que afirma que nos quer prejudicar. Vamos sim desligar e, se possível, orar por aqueles que nos querem mal, porque isso é uma grande caridade, orar pelos nossos inimigos. Vou-vos deixar então com a mensagem do livrinho Vida Feliz, por Joana de Ângeles, uma mensagem que diz-me respeito ao aspecto da inveja, que diz assim: a inveja é um grande inimigo que necessitas combater no teu mundo íntimo. Ela se insinua
cruel nas telas mentais e desequilibra a emoção. Torna-se fiscal impiedosa e capataz insensível. Arma ciladas, vinga-se pelo pensamento, através da palavra e da ação, persegue implacavelmente. Incontáveis crimes se originam na inveja, fora aqueles que não chegam a consumar-se. A inveja é inferioridade que tem de ser corrigida e transformada em camaradagem e satisfação. Por isso, cada vez mais, treinemos o seguinte: tornarmos felizes, satisfeitos com a alegria dos outros e não cobiçar, não invejar. Sentir alegria por os outros estarem felizes é um bom passo a dar. E deixemos de certas coisas, meus caros amigos e ouvintes, porque, como já dissemos, tudo aquilo que nós semeamos, iremos colher. As nossas sementes são boas, a colheita também o será. Não são, a colheita também o não será. Fiquemos então com estes pensamentos para esta semana. Marcamos encontro para o próximo sábado, à mesma hora, para uma nova temática. Até lá, vigiem mais a vossa casa mental. Perdoem, peçam perdão. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós erramos. Enfim, vamos nos respeitar e compreender mais uns aos outros. O mundo precisa disto. E se cada um fizer o seu trabalho, a sociedade melhorará a olhos vistos. Está nas mãos de cada um. Também está nas mãos de cada um darem o primeiro passo em direção à própria felicidade. Então fiquem aqui com um grande abraço do Pedro Silva e até ao próximo sábado. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.